Salve a todos, salve a todas. 12 de fevereiro de 2024, ainda no capítulo 4, agora entrando na conversa com os alquimistas negros. Eu não sei por que ganhou-se o nome de alquimistas negros. De todo modo, foi utilizado o termo, eu vou com ele. Os alquimistas negros. É assim que são denominados alguns cientistas, filósofos, psicólogos, que atuam no plano espiritual, vendendo aos espíritos infelizes os mais diversos meios e táticas de subjugação moral e obsessão. São especialistas em manipular as mentes, pensamentos e produzir psicotrópicos capazes de viciar e escravizar. O que eles ganham com isso? Nada mais do que a sensação de onipotência e onisciência. Marcel Renaud é mais um desses seres. Marcel se encontra no plano espiritual há mais de séculos na região francesa de Lyon, onde possui um laboratório de experiência. Nesse momento, 2002, ele se encontra detido sob a proteção de seres da luz que receberam a incumbência de retirar esses seres da crosta terrestre. É o que a gente estava falando no capítulo anterior, de como, quando a gente estava falando um pouco desse tal de vale, de pântano, dos drogados, de como teve toda uma repaginada, de como muitos seres como esse, como Marcel, e caras até mais, vou chamar de mais fodas, assim, né? Foram retirados da crosta, foram retirados do umbral, foram retirados desses lugares pantanosos e merocosos nos quais eles se encontravam. Contudo, entretanto, todavia, resolveu muitas questões e trouxeram outras. Mas foi feita essa repaginação, essa urbanização do plano sutis, né? Outros, como Marcel, nesse momento ele se encontra detido sob a proteção de seres da luz, que receberam a incumbência de retirar esses seres da crosta terrestre. Outros, como Marcel, encontram-se reencarnados na tentativa de debitar os erros cometidos outrora. Tem de tudo, né? Temos muitos desses seres aí. E esses menininhos, vocês acham em tudo que é menino bom? Que vocês estão tratando eles, tadinho, eles não sabem o que fazem, e eles estão matando papai, matam mamãe, vicia coleguinha, eles têm esses rastros aí deles. E temos, de fato, seres essenciais, maravilhosos, que nós estamos deixando cometerem suicídios, porque a atmosfera nossa é muito pesada e nós ficamos cutucando, né? Mas você não quer ir para a escolinha, mas você não quer fazer suas atividades, mas você não quer brincar com os coleguinhas. Ele não quer, não. E a gente precisa auxiliá-los na sustentação da energia, porque senão eles vão embora. E a gente vai ficar só com esses moços mais Marcel, assim. Marcel, sabendo do que estávamos realizando, se predispôs a falar sobre a sua prática e os motivos que o conduzem, sem saber assim que estava iniciando nesse momento um processo de despertar para ele e outros tantos. Que eu vou iniciar o que ele nos trouxe, em determinado momento eu não consigo, eu faço uma interferência um pouco maior e fica um processo, é um processo diferente, porque eu acabo fazendo para ele um monte de perguntas. E ele vai respondendo parte dessas perguntas. Mas até chegar lá, deixe-me ver como é que ele se identifica e nos conta. Meu nome já foi dito e não preciso repeti-lo. Afinal, o nome não é a coisa, como diria Krishnamurti. Estou na crosta terrestre desde a minha penúltima vida, há mais de 500 anos atrás, na região francesa de Lyon. Depois voltei a reencarnar em Barcelona, sendo que após essa vida preferi ficar na região da crosta terrestre. Não aceito a ideia de ser tutelado. Nós, espíritos superiores, temos o dever de conduzir as massas e as pessoas incautas e ignorantes. Não entendo sentimentos como de compaixão e solidariedade para com aqueles que são inferiores a nós e os superiores, e nós, os superiores, não necessitamos dessa fraqueza. Isso foi 2002, estamos aqui em 2024 e
eu espero que vocês visualizem, reconheçam, percebam essa atmosfera extremamente supremacista, essa arrogância mal cheirosa que sai da boca desses caras, né? E como que isso está refletido em muitos discursos políticos por aí. O meu trabalho é bem simples. Eu domino as mentes inferiores e também fabrico meios para que isso seja feito. Os inferiores têm dificuldade de transformar a realidade. Eles aceitam tudo passivamente. O que faço é simplesmente ajudá-los a aceitar a vida sem sentido que leva. Não se impaciente. Quer saber das drogas, como são usadas, feitas e elaboradas? Pois bem, foi uma psicografia difícil. Não porque não compreenda ou não tenha esse mesmo nível de arrogância, essas coisas assim. Acho que essa arrogância é muito pertinente a muitos de nós, né? Contudo, entretanto, todavia, é um aspecto muito mal cheiroso. É mais do que uma arrogância. Ela tem áreas supremacistas. Ela tem essa coisa de barata, inseto, rato, não gente, não pessoa, cospe, escarra, pisa, mata, extermina. É nada. Então é outro nível aqui. Então ia causando, assim. E ele é muito sensível. Isso aqui é louco, né? Ele, além de muito sensível, é um grande manipulador de mentes, assim, aqueles filmes de psicopatas, né? O Silêncio dos Inocentes, de serial killer, é algo muito próximo disso, assim. Eles perfilam muito bem, eles mapeiam muito bem. Duas falas ou um olhar, eles entram por dentro da sua alma e conseguem chegar nas suas fraquezas, todas elas. E não tem possibilidade de um enfrentamento direto com seres como esse. Nenhuma. Nenhuma. Porque eles estão num nível de maldade que a gente não consegue chegar, e por mais que você tente na tentativa, você é igual a eles, então aí você perdeu mesmo. E eles têm uma capacidade de transformar as nossas fragilidades em qualquer alguma outra coisa que vá ser usada contra nós. Mas é aí, talvez, e nisso, espiritualmente pensando e falando, a nossa única vantagem. É justamente reconhecermos que somos frágeis e não temos, a não ser por obra divina, nenhuma possibilidade de enfrentamento com. Usando as armas dele, nós já perdemos, e fazendo o jogo deles, a gente não ganha. Então ele captou essa minha impaciência e foi tocando nesses pontos assim de uma forma muito bonita também. Bonita, enfim, vou explicar esse bonito não. Cadê? Quer saber das drogas, como são usadas, feitas e elaboradas? Pois bem, como sabes, só existe o material após e depois da ideia, vontade lhes darem forma. Olha onde que esse cara tá. Então, conhecimento espiritual, cara, não é o ponto. Isso os caras têm. Olha onde ele foi. Nós temos aí milhares de cientistas trabalhando numa perspectiva extremamente materialista de que a matéria evoluiu da matéria, ele vai dar na matéria, história da matéria. Esse cara aqui já abriu o jogo na primeira frase. Nós sabemos que o material, como sabe, só existe o material após e depois da ideia, vontade de lhe dar em forma. É onde que ele vai, é onde que ele trabalha. Na ideia. Eu sou um realizador das vontades humanas. Aqui começam as falácias. E é fantástica as falácias. Vocês vivem acreditando que as pessoas querem amor, solidariedade, respeito, carinho. Vocês são cegos e ingênuos. As pessoas querem é poder e vontade de dominar. Elas querem alguém que faça isso por elas, lhes dirija e as manipule. Eu crio,
fabrico, forneço e comercializo essa realidade. Não fico esperando por Deus e tampouco me iludo com Jesus. Simplesmente crio e forneço aquilo que todos querem. É um advogado do diabo. É a mesma engrenagem assim, né? Feito esse processo de identificação do advogado do diabo, Al Pacino, o filme Al Pacino e Keanu Reeves. Filme sensacional, alguns diálogos ali são maravilhosos. É bem essa temática aqui que nós estamos trazendo. Feito esse processo de identificação dos desejos dos seres, vamos ao laboratório, criar a aparelhagem necessária. Concomitante a isso, vamos coletar no plano material quais as plantações, ervas que mais se aproximam do que queremos e desejamos. Feito isso, a potencializamos em nosso plano, aplicando os resultados nos inferiores e vamos testando os resultados. Sob os efeitos da inspiração e das vibrações, passamos nossas descobertas aos amigos encarnados, que terão a incumbência de as materializar. Quando isso ocorrer, teremos para um viciado encarnado já 10 ou 15 viciados desencarnados, a lhes auxiliar no processo de seus desejos secretos e ocultos. Aqui a imagem é muito clara. Nós estamos falando, e aí a imagem fica mais clara e podemos ilustrar com muita facilidade, porque a gente viu isso em 45, 50 e 30, continuamos a ver ainda em outros lugares, que é o uso mesmo de pessoas como cobaias humanas. Aqui, estou testando uma droga, não sei se ela vai dar certo ou não, testa ali naqueles seres ali. Ele é o quê? Ele é cigano? Ele é preto? Ele é aleijado? Ele é homossexual? Ele é comunista? Ele é sem teto? Pode testar, traz ele aqui, vamos injetar isso, vamos ver como é que funciona. Fisicamente. Então, essa é a mesma imagem do que eles fazem no plano espiritual, especificamente no umbral. Traz esses seres aí, perfil aqui, eu preciso desse perfil, desses caras, mais ou menos, com essa. E traz. Aplica. Aí eu faço a pergunta. Então, cada droga é feita para um determinado tipo de pessoa. E ele responde, é óbvio, senão seríamos pajés. Somos alquimistas. Transformamos o real em imaginário. Deformamos a realidade para que ela se encaixe na sua percepção. Simplesmente acabamos com a escravidão, a escravização do convencional, a escravização de que existe apenas uma realidade, uma única camisa no guarda-roupa, a de força. Nós seremos mais tarde conhecidos como os fabricantes da realidade, aqueles que libertam os homens da camisa de força de Deus. É o discurso que ele vende, e vende muito bem. E esse discurso ele é um dos representantes que tem vários tentáculos dessa mentalidade, dessa lógica. Você acha que o cara está te fazendo algum mal? Não, ele é um libertador. Ele é um revolucionário, nós que não nos entendemos. Você que é um careta que não entende. Fale um pouco, pergunta, sobre cada droga e o processo mais adequado para a desintoxicação. Sobre a última parte, nunca, que morram todos os inferiores. Não há experimentos com e para desintoxicação. Nossos efeitos são eternos. Quando um termina, temos outros mais apropriados e devidos. Quando uma droga se finda, temos outra mais forte. Não há como se desintoxicar. As drogas anteriormente denominadas psicotrópicos tinham caráter curativo. Era administrada em pequenas dosagens para um grupo seleto de pessoas que relatam as suas percepções ao xamã, cabendo a esse contextualizar a visão do mundo interior com o mundo exterior. Era uma prática responsável e que não fornecia viciados e dominação. Com a invasão das terras indígenas por homens brancos, nós passamos a utilizar as ervas para escravizá-los. Nós os remetíamos ao mundo no qual eles não davam conta de responder e de viver. Assim fazíamos com que se sentissem a dor de ver o seu mundo ser perdido, desfacerado, destruído, ver o seu filho morto e você impotente para resgatá-lo. Aqui é um componente interessante desse aspecto das manipulações, porque a história é real, tá? O fato é verossímil,
aconteceu muitas vezes, nesse nosso processo de vingança, a gente vai usar as armas que tem, então tem um sentimento revanchista natural, mas no caso dele aqui, ele está só se valendo de um procedimento, ele está só tentando justificar alguma coisa, ele está querendo permanecer fazendo o que ele faz, e nada contra o que ele faz a princípio, desde que ele se responsabilize. E aqui é o ponto, ele nunca se responsabiliza. A culpa é dos inferiores. A culpa era dos homens brancos que invadiram as nossas terras, roubaram as nossas posses. Eu não posso fazer nada. Eu corrompo, eu vicio, eu adultero, mas a culpa é sempre do outro. Prossigo. Vocês preparam as drogas com esse sentimento de vingança? Resposta: é o sentimento, aliado ao pensamento que produz realidade. É a força da raiva, do ódio aliado à ideia de dominar e subjugar que confere às drogas o poder salvífico que ela possui. É ela que retira os seres da angústia e tristeza que vive. Nós somos a porta aberta pela qual os desgraçados nos chegam, pois o seu Deus é um fracassado. Permite que cada um de vocês sofram eternamente. Nós não aceitamos isso. Nós temos as fórmulas capazes de retirar as pessoas da sombra da existência para colocá-las no paraíso da irrealidade, na fantasia criada por si mesmo. Dentro do seu universo, da sua própria psique, onde ninguém tem as chaves. Você experimentará sensações indescritíveis, voará, conversará com portas, sentirá orgasmo sem a ajuda de ninguém. Esse é o real paraíso. Nós não iremos contar o que cada droga provoca, e tampouco como são feitas. E já aprendi. Na verdade, não era nada do que não soubéssemos. Aí ele diz, por que insiste em amar, amparar, ajudar? Os fortes devem dominar, recomandar. Seja forte, lute contra esses sentimentos mesquinhos que carrega, que te apequenam, que lhe transformam em marionete de seres invisíveis e de um Deus implacável. Não aceitem mais isso. Temos táticas para fornecer que podem incrementar a capacidade de lidarem com o público. Eu me vingo de Deus. Mostra a ele que está errado. Que os seres preferem a tristeza à alegria, a dor ao carinho, a miséria à opulência, a violência à paz. Deus falhou, não a humanidade. Nós somos aquilo que ele nos criou, perversos, debochados, angustiados, parvos. Nada mais e nada menos, apenas o que ele fez de nós. O que mostro é como realizar o verdadeiro plano de Deus, a sua verdadeira vontade. É um homem bom, gente. Ele é um homem bom. Se você para e o escuta, você chora com ele. Nós temos presidentes assim espalhados pelo mundo. Você fez isso? Não, foi o general. Eu não. Ele foi na sua sala depois? Jamais. Eu não. Não assumem a princípio nada, não se responsabilizam por nada. O responsável é sempre o outro. Eles criam ao seu entorno uma total e completa falência dos seres. Os seres eram, vou chamar de puros, não vou me permitir chamá-los de puros. Tinham ideias, como todos nós temos, perversas, por vezes contaminadas, intoxicadas, mas que a gente não é capaz, muitas vezes, de levar ao ato. Aí aproxima de uns seres como esse. Pronto, acabou. Está um moço, Coronel Cid, menino bom, treinado, com disciplina, primeiro da turma, de repente está reunindo no esgoto com seres malucos, tramando golpe de Estado, gente. O pai, mesma coisa, tinha uma vida lá que não era exemplo, mas é uma vida militar, de obediência, de ordem, de disciplina, de coerência, de devoção à pátria, de repente está tramando golpe. Ou seja, o cara, o inominável a quem eu estou me referindo,
consegue corromper e corrompeu tudo e todos à sua volta. Todas as esposas envolvidas com algum tipo de corrupção, todos os filhos envolvidos com algum tipo de tramóia, todos os amigos envolvidos com algum tipo de corrupção. Ou seja, se aproxima, aquilo te corrompe. E o cara continua saindo, limpando a roupa, e falando assim, eu não. Sempre eles. Eu sou um homem bom, eu sou um homem puro. É o discurso cafajeste, pilantra, dessa psicopatia que a gente está vendo aqui do Marcel. E eu já falei, né? Enfim, não vou falar mais, deixa eu ir aqui. Eu já falei que eu gosto do Marcel, mas não assume. Não assume. Marcel, tu és um estudioso e está cercado de pessoas que sabem que nada do que fala é real. Por que insiste nisso? Entre nós não é preciso nenhuma tentativa de burlar e mistificar. Diga a verdade. Verdade? Vai responder ele. O que é verdade? Tal coisa existe ou é meramente um nome, fractus vozes? Queres a verdade? Então queres a ilusão, a fantasia, pois queres algo que não existe. Tu és uma farsa e uma ilusão? Óbvio que não. Sou a verdade. Então é algo que não existe. Não embrome, rapaz. Só estamos afirmando o que disse, querido Marcel. Existe verdade, e a única verdade que existe é a minha, a de Marcel Renaud. Todas as outras, inclusive e principalmente a de Deus, é mentira e ilusão. Marcel, o que tu fez que tenta esconder até mesmo de Deus? O que tu fez, homem, que te leva a se insuflar a ponto de quase estourar? Nada, vai responder ele. Agir conforme minha natureza, e queria me julgar conforme a natureza divina, espiritual. Ridículo. Jamais aceitaria tal desatino e despropósito. Os argumentos são bons, tá? Os argumentos são bons, não, sem nenhuma questão a princípio quanto aos argumentos. O problema nosso é a não sustentação, não chamar para si, o não assumir essas responsabilidades. Os argumentos eu acho legítimos. Muitos deles são passíveis de serem feitos. Aí ele prossegue. Estou sem entender nada. Eu prossigo, na verdade. Você está falando de natureza, que a tua natureza foi ferida, pois a de Deus quer te punir. Não entendo. Ridículo. Vocês são ridículos, sofistas mal intencionados. Deus é a ideia. Aí ele me aprisiona em um corpo selvagem primitivo, regido e regulamentado pelas leis do instinto. Mais tarde, no final da minha existência, respondo como espírito? Infâmia. O argumento é sensacional. Pô. É bonito. Tem lógica isso aqui. Ideia é abstração, Renaud. Tu não fora informado de que tinha uma natureza espiritual e nem sabia ou desconfiava disso? O que vocês ganham advogando para Deus? Outra pergunta, dessa vez da nossa parte. O que tu ganhas advogando contra ele? Minha honra, minha sinceridade, ele vai dizer. Então responda as perguntas. Ideia também é matéria. Precisa de esforço, empenho e vontade. Então Deus não é só ideia, Marcelo. É também realidade. Assim a sua natureza está nas coisas, está no todo, até mesmo no corpo. De maneira que quem te julga é a tua consciência e não Deus. Mentes. Tu mentes. Sou livre para aceitar os meus atos e responder por eles. Então, se é livres, Marcel, como estás no astral há 500 anos, aliciando seres desinformados a fazer parte de seus desatinos e desmandos? Manipulação e subjugações. Por que fomentas ilusões sabendo que a realidade e a verdade são Deus e os princípios que você combate? Porque em vida, aí é o salto que eles começam. Em vida, fiz pacto com o diabo para lutar contra Deus até o fim dos meus dias. Queria riqueza, poder, mulheres, prestígio, e ele me deu. Sou fiel a ele, e não a esse Deus matreiro e tacanho. Então, por que não dizes isso abertamente?
Por que se esconde atrás do inconformismo e desconhecimento de muitos, como se amasse a Deus e não tivesse sido amado? Por que nunca contou a eles a quem estariam servindo realmente ao trabalhar com você? Por que usa essa máscara quando, na verdade, não se arrepende do que se fez, do que fez e faz? Tu que és filho da mão esquerda, muito por escolha própria e não por vontade de Deus. Por que não assume que os desejos que vê na humanidade é exclusivamente seu e os da sua raça, e dos da sua raça? Porque nem ao menos mostra sua verdadeira face para que eles possam ver a quem segue. Ele vai dizer, está escurecendo, eu vou lutando aqui contra nada, né? Está só escurecendo. Eu não trouxe as bugigangas, a luz aqui é fraca e a luz do dia se apaga. Mas vamos ver se vai dar tempo de terminar. Vai dar, falta pouco. Sou o que sou, faço o que faço, manipulo e chantageio quem eu quiser. Vocês pensam que vão me retirar desse planeta assim como somos retirados do outro? Vocês estão enganados. Dessa vez destruiremos tudo e todo antes de sermos desabrigados. Pouco nos importa se tivermos que destruir o planeta, assim o faremos. Até quando irás brigar contra a luz? Até quando vai iludir os seres com essa ideia de diabo e pacto? Queres ser santo, moço? É por isso que ajuda a me enfraquecer e me mandar embora? Estou arrependido, quero mudar. Foste tocado, Marcel, é isso? Não ironizes a dor de um ser humano. Aí a gente veja então o que tua dor causou e causa. Vá à periferia de qualquer cidade brasileira. Iremos juntos. Se voltar a girar sem um sorriso de deboche na face, então acreditarei no seu sofrimento. Se enxergares na mãe o desespero de enterrar os seus filhos mortos pelo tráfico, então acreditarei em você. Se solidarizar com o menino de 10 anos que não tem arroz para comer, mas tem tiner para cheirar, para deixar eufórico, a ponto de esquecer e ignorar a fome, então acreditarei em você. É o fim aqui dessa parte. Aí a gente vai começar um outro que chama No Mais Além, Desdobramento 1. Ainda compondo esse quarto capítulo, essa presença do Marcel foi muito interessante, assim, né? Marcel e as figuras que ele representa, que ele também perfila, né? São seres interessantes pelo conhecimento que possuem e pelo uso e destinação que dão a esses conhecimentos. É um conhecimento muito egóico, muito voltado para eles mesmos, muito para satisfazer os seus desejos, sejam eles quais forem, e utilizam isso enquanto processo e modos de escravização de todos nós. O que te escraviza? O que te impossibilita de transcender? O que dificulta a sua caminhada? Esses caras conseguem com muita habilidade. Habilidades psíquicas, habilidades filosóficas, habilidades históricas, habilidades hipnóticas, de adentrar mesmo o psiquismo de cada um de nós e dar o que a gente deseja. É tenso, é complexo. Então, esses seres tinham um amplo, continuam tendo, tá? Mas eles tinham um domínio muito maior de toda uma teia de comunicação, de toda uma rede de influência do plano material. Eles foram sendo afastados, eles estão sendo retirados para que despertem nós, dentro dessa psicosfera que eles dominavam com muita atuação, com muita força, com muita imantação, nos impossibilitando e impedindo de ver as coisas, de captar e sentir as coisas. Nessa transição planetária que estamos vivenciando, e vivenciamos antes com uma urbanização desses campos sutis, dessas realidades extrafísicas, com esses seres perdendo força, a gente vai movimentando mais a partir dos nossos desejos, a gente vai movimentando mais a partir das nossas intuições, a gente vai movimentando mais a partir do que nós somos mesmos.
Estamos, cada um de nós, sendo cada vez mais quem somos. E estamos vendo o que isso causa, o que isso ocorre. E como que é tão polissêmico o que somos e o que nós causamos. Nós vamos prosseguir com a prosa. Está escurecendo, a noite cai, é linda, né? É linda. Amanhã provavelmente retornaremos para dar prosseguimento. Espero dessa vez acabar, para ir aos poucos e colocando no ar. Um beijo grande, fiquem com Deus e orai e vigiai sempre.